tentar, né, falar alguma coisa nova, assim, tentar trazer uma. Eu acho que a neura do pregador, todo pregador é essa. O cara, ele cisma que ele precisa trazer algo assim que vai impactar de uma maneira, sabe? Vai trazer uma revelação assim que só ele, através pode alcançar e tal. Mas na verdade o Evangelho ele é tão simples, né? E às vezes você falar as mesmas coisas é tão importante do que você trazer cada dia um prato novo, vamos dizer assim. Alguém lembra que eu comeu hoje aqui? No almoço? E ontem? Entendeu? E anteontem? E um mês atrás? E uma semana atrás? Então, quando você começa a trazer, por isso que é importante a pregação em série, por isso que é legal a gente falar em série, é importante a gente falar em série, porque você consegue assimilar melhor, o assunto fica melhor resolvido. Quanto mais resolvido o assunto, mais você domina aquele assunto. Quanto mais você domina aquele assunto, mais você tem autoridade para falar sobre aquele assunto, para discutir sobre aquele assunto, inclusive discutir com o diabo, né? Quando o diabo te questionar e você saber quem você é e a respeito do que você está falando. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala assim: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque para mim não é peso nenhum, né? E para vocês para mim não traz peso, e para vocês, ele fala, esqueci agora, vocês 3, se não me engano, não tem problema de falar as mesmas coisas, para mim é segurança, para vocês é segurança. Para mim não tem peso, e para vocês é segurança. Jesus, ele falava, ele tinha o costume de falar, vou descer aqui, ele tinha o costume de falar as mesmas coisas, você sabe disso? Jesus, ele não mudava muito o discurso dele. Por exemplo, o sermão da montanha: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Algumas pessoas pregam esse texto dizendo: não, você tem que chorar, porque Jesus, ele falou que bem-aventurado os que choram. Então você tem que chorar hoje para que você seja bem-aventurado, né? Seja consolado. Só que o que Jesus estava querendo dizer ali, querido, é exatamente isso aqui, ó: bem-aventurados os que choram, porque eu cheguei. Eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão fartos. Ou seja, porque eu vou derramar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado. Estava falando baseado em revelações que só ele tinha. Ele sabia da missão dele. Então ele prega esse texto, esse sermão da montanha. Em alguns evangelhos é sermão da montanha, em outros é sermão da planície. Era o mesmo sermão, era a mesma mensagem, as boas novas. Isso era as boas novas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça de Deus foi revelada nova através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Bem-aventurados os que têm sede, os que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. E Jesus estava dizendo: olha, eu cheguei, o reino está aqui, está em mim, e vocês serão diferentes a partir de hoje. Era isso que ele estava querendo dizer. Alguns pregadores pregam que você tem que chorar, que você tem que ser pobre de espírito, para que Deus possa te encher. Não, Jesus estava dizendo exatamente isso. Olha, bem-aventurados, porque vocês estão dando uma sorte danada, porque eu vim na sua geração. Era isso que Jesus estava dizendo: olha, sortudos são vocês, porque vocês me pegaram. O tempo oportuno, vocês estão no tempo oportuno, no momento oportuno. Justamente vocês, não sei por que cargas d'água, mas vocês estão aqui, então vocês são sortudos, vocês são bem-aventurados. Se vocês choram, vocês serão consolados. Se vocês têm fome de justiça, a justiça está aqui. E a justiça vai ser feita. Vocês são pobres de espírito, vocês são cheios do Espírito Santo. E por aí vai.
Jesus ele falava tanto isso que os discípulos eles escreveram de cabeça. Sabiam disso? Isso ficou na cabeça deles. Todos os evangelhos têm, talvez o de João tem, mas Mateus, Marcos e Lucas têm o sermão da planície, o sermão da montanha. E aí são em diferentes lugares onde eles relatam esse sermão que Deus lhe dava, que era mais ou menos a mesma coisa. Então, às vezes, a gente fica numa neura, os pregadores têm um pouco disso, e aí, talvez, onde eles errem mais, porque eles tentam entrar nas entrelinhas, nas vírgulas, nos pontos, nos parágrafos, nas interrogações, e é onde ele embola o meio campo todo, quando, na verdade, deveria ser pregado com mais simplicidade. Jesus ele tinha essa estratégia de pregar ele fazia com que um pobre entendesse que o cara mais culto e rico também entende. Eu estava no Paraná, aí depois da pregação, eu desci assim, eu lembro como fosse hoje. Aí um dos grandes empresários da igreja, lá em Campo Mourão, ele chegou para mim e falou: rapaz, você prega tão simples que até eu entendi. E o cara era um homem super formado, assim. Aquilo para mim foi um grande elogio, eu fiquei muito feliz com aquilo. O rapaz, você prega de uma forma tão simples que até eu entendi. Mas ele era um camarada muito culto. Falei, legal, isso aí. Então, essa comunicação de Jesus ele fazia com extrema habilidade. Falava, ele usava exemplos cotidianos. Todo mundo sabia que naquela época que era um terreno baldio. Todo mundo sabia que era uma dracma. Todo mundo sabia, ele falava de bois, falava de gatos, de ovelhas, né? Então ele falava de coisas que eram simples, que eram fáceis as pessoas entenderem, captarem aquilo que ele queria dizer. Então, na verdade, quando antes eu falei, esses dois líderes aqui que vocês devem respeitar, como se vocês estivessem respeitando a mim, e ao pastor Leonardo, e ao pastor Adeus, vocês devem respeitar a liderança de vocês, porque isso é bênção. E eles têm total confiança nossa para estarem aqui dirigindo à frente. Amém, querido? Vamos olhar para o Deus. Isso é bênção para nós. Mas falando um pouco daquilo que a gente tenta dar volta, a gente tenta buscar alguma coisa, mas a gente sempre cai no meio do ponto. Nós temos projetos na igreja, inúmeros projetos que vieram do coração de Deus para a nossa igreja e estão no coração da liderança e eles vão avançar, eles vão para frente. Até onde isso vai dar, eu realmente não sei, mas enfim, eu sei que vai longe. Eu sei que vai longe. Mas é necessário que a gente tenha algo primordial para que tudo isso possa acontecer de fato. Primeira dela, se você quiser anotar ou gravar na sua cabeça boa de jovem, é o amor a Jesus Cristo. Porque também há um mandamento, amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. É isso? Mas assim, eu digo especificadamente as obras de Cristo, porque elas são muito pouco faladas sobre o que Cristo fez por nós. E isso gera pouco amor, pouca paixão. Uma coisa que eu tenho buscado muito é a cada dia aumentar o meu amor por Cristo. Quanto mais eu aumento o meu amor por Cristo, melhor eu vou ficando. Quanto mais eu consigo me apaixonar por Jesus Cristo, menos eu vou pecando, menos o pecado me atrai. A verdade é essa. A gente vive numa crise e com medo do pecado, e porque o pecado ele bate a porta, todo dia ele vem mesmo. Ele tem um poder de devastar. O pecado tem o poder de devastar. A Bíblia fala que o pecado ele tem o poder de matar. É devastador o poder do pecado. Mas Jesus Cristo ele veio resolver o problema do pecado. Uma vez que você entenda
você entenda isso, isso já começa, você começa a entender o plano de Deus a respeito de cada um de vocês. Deus tem um plano para a humanidade, Deus tem um plano específico na vida de cada um de vocês. E o plano, para que ele comece a ser edificado, para que esse edifício comece a ser edificado, é necessário que Jesus Cristo seja a base. Ele é a pedra fundamental, ele é a base para todo edifício. Para que todo edifício seja ajustado. Nós estamos em processo, nós estamos em obra, diga amém por isso. Amém. Quem é o fundamento? Jesus Cristo. Para quem não conhece essa igreja aqui ela tem um fundamento. Nós compramos um terreno e não tínhamos. Aqui tinha uma mangueira, aqui, mais ou menos onde está sentado, aqui tinha uma mangueira. Aqui era um terreno completamente acidentado. E a gente começou a trabalhar aqui. A gente fez buracos assim, maiores do que eu. Eu lembro que eu entrava no buraco aqui da igreja, fundação, dava quase 2 metros. Nós temos a estrutura aqui que faz mais um pé de cima, vocês sabiam disso? Quem sabe a gente não faz? Pode ser um comigo também? Quem sabe a gente não compra do lado, né? Quem sabe a gente não faz a igreja na rua? Para mim é o ideal. Mas amém, é outra história, né? Outra assunto para outra, quarta bem, quem sabe um dia, talvez, né? Para pegar as forças, hein? Mas aí, o fundamento, importantíssimo o fundamento. Por isso que a gente aqui está fazendo um trabalho, eu tenho certeza, a quarta tem aqui, ela está fazendo um trabalho para a gente crescer para cima. Quanto maior o prédio, maior o fundamento. Entendeu, gente? Mistério. Então a gente está cavando. A gente está crescendo para baixo. Às vezes as pessoas podem pensar, poxa, mas ninguém nota a gente, né? Pô, a gente faz um trabalho tão bacana, ninguém nota, calma, eles estão crescendo para baixo. Daqui a pouco vai chegar aqui em cima. Amém, querido? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Quanto maior é o fundamento. E o fundamento é exatamente isso. Rapaz, você tem que ser apaixonado por Jesus Cristo. Olha para o seu irmão e fala, cara, pode olhar para o seu namorado aí. Fala, você tem que ser apaixonado por mim. Fala para ele. Você tem que ser apaixonado por Jesus Cristo. Porque se você for apaixonado por Jesus Cristo, fala para ele. Você vai me honrar. Você vai me amar. Você vai me respeitar. Quem foi o seu namorado aí? O problema é esse. A falta de equilíbrio está exatamente essa. Uma das características, um dos nomes do Espírito Santo de Deus é Espírito de equilíbrio. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que o Espírito de equilíbrio, o Espírito de equilíbrio esteja sempre atuando em nós. Nós precisamos ter equilíbrio, jovens, equilibrados, moderados, bem fundamentados. Quando eu digo de equilíbrio, quando eu falo de equilíbrio, eu falo exatamente partindo desse ponto. A gente precisa conhecer Cristo. Todos os dias ele se revela a nós. A palavra de Deus, quando você começa a entender a ação de Cristo a nosso favor, você começa a se apaixonar por Ele. Você fala, cara, eu não merecia isso. A palavra fala que Ele, sendo em forma de Deus, sendo Deus, eu gosto de falar isso, que eu até me emociono. Toda vez que eu falo isso, eu me apaixono mais por Ele, cada vez que eu olho. Ele, sendo Deus, não teve como usurpação. Ele não reteve, gente. Ele não teve a soberba. Ele não teve nem um pingo de soberba. Nem um pingo de vaidade. Ele, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação. Ele não usurpou disso. Ele esvaziou-se. Aniquilou-se. Eu estava fazendo o discipulado com a galera dos núcleos. E eu falei, como é que Jesus Cristo veio? Ele veio como Deus, mas desliga o outro foi para mim. Marcelo, vem senta aqui na frente, está muito aí. Desliga o interruptor para mim, desliga o interruptor. Aquela mãe. Liga aí, liga essa luz aqui.
Beleza. Jesus Cristo ele fez isso. Ele era Deus, ele decidiu, ele abriu mão, se desligou. Ele veio como um homem. Entenda uma coisa, ele tinha toda uma glória de Criador. Quantos concordam comigo? Amém. A Bíblia fala que nada que foi feito sem ele seria feito, como aconteceu com a. Mas aí Jesus Cristo ele garante a sua existência, dá um sorriso aí. Ele fala, não, eu vou lá, pai, fica tranquilo, eu garanto, se acontecer, de fato vai acontecer, não tem problema, eu vou lá e vou garantir. Então ele é. Paulo ele escrevendo aos Éfesos, ele fala, eu oro por isso eu dobro meus joelhos todos os dias, diante de Deus, nem isso, acho que é Efésios 4, se não me engano, começa assim, diante de Deus que tem, o qual toma o nome de toda a família na terra. Eu oro a Deus para que de fato vocês sejam purificados pelo Espírito Santo, para que Cristo possa habitar de fato em vós. Ele é o primeiro, ele é a primazia. É nele que nós temos que pensar. É nele que nós temos que focar, porque ele é o autor de todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Então ele tinha toda essa pompa de Criador, toda essa glória, reconhecidamente, pelos anjos, por arcanjos, pelo seu Pai, todos os seres celestiais, toda a glória, toda a pompa de Criador. E ele, por causa de mim, por causa de você, ele abre mão disso tudo. E ele corre sérios riscos. Quantos concordam que Jesus correu riscos? Ele veio como homem. E assim como Adão errou, ele também poderia ter errado. Dá um sorriso e diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Ele foi fiel. Quantos concordam que Jesus foi tentado? Amém. Escrito na Bíblia. Quantos concordam que aquilo não foi um teatro? Se ele foi tentado, ele foi tentado de fato. Isso não é um teatro. Até no discipulado eu falei, é como se ele estivesse falando, não, você não está tendo a vida, vai adiar. E o diabo, nem tem a culpa, estou sentindo, o teatro. Como eu estou com fome, pão, não, querido, o teatro não. Foi tentado. Venceu. A Bíblia fala em Filipenses 2 que ele abriu mão de sua glória, aniquilou-se sob forma de homem. Como homem, ele foi obediente até a morte. E morte de cruz, a mais terrível. Vírgula. Por isso, Deus, Pai, o exaltou. Por isso, ele abriu mão e veio, e venceu. Por isso, ele foi exaltado. Da sua obediência e fidelidade até o final. Por isso Deus Pai o exaltou sobremaneira, diz o texto, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, da onde ele tinha saído, e abriu mão, de fato, de tudo. Ele volta, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse texto fala da volta de Cristo, uma vez que ele saiu do céu, viveu e voltou vencedor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas. Quantos podem aplaudir a Cristo? Aleluia. Está todo joelho no céu, na terra, e embaixo da terra. Ele é exaltado nas três dimensões, vamos dizer assim. No céu, de onde ele saiu, na terra, onde ele venceu.
E no inferno, onde ele venceu, querido, também. E tomou a chave, aleluia, da mão do diabo, e nos comprou. Você vai falar que ele expôs o diabo publicamente. A maior vitória de todos os tempos. Amém, querido? E ele abriu mão da sua glória. Isso significa que você é mais importante até do que a própria glória para ele. Isso é demais, né? Ele fez, eu creio que ele falou, não, eu tenho a glória aqui, mas eu tenho o Bilico. Bilico é mais importante que a glória. Soberba é essa. Você vê que ele tem vaidade nenhuma. Você é mais importante do que a glória dele. Senão ele não tinha vindo morrer por nós. O que é melhor de tudo, te fez uma pessoa igual a ele. Você sabiam disso? Te deu a mesma autoridade, te deu o mesmo espírito, te deu a mesma unção. Quantos acreditam nisso? E nós éramos como mortos, afastados, longe, sem aliança, sem Deus, sem esperança. Versículo 4 do capítulo 2 de Efésios fala: mas graças a Deus, mas Deus, com seu grande amor, com que nos amou, enviou Jesus Cristo e nos vivificou quando estávamos ainda mortos em nossos pecados, delitos e ofensas. Amém, queridos? Quando a gente começa a entrar por esse caminho, a gente vai começando a se apaixonar por Cristo. Ele te fez uma pessoa mais vencedora. Primeiro ponto, para que você seja um homem reconhecidamente de Deus. Paixão por Cristo. Paixão por Cristo. Paixão por Cristo. Leia as obras de Cristo. Entenda o caráter de Cristo. Entenda o amor de Cristo. E você vai começar a se apaixonar por Ele. E se você for solteiro, quando alguém chegar para você e pedir para namorar, você vai ter equilíbrio. Equilíbrio. Muitos relacionamentos de jovens, de adolescentes, estão desequilibrados. Porque você está amando mais o seu namorado do que a Cristo. Porque você está amando mais o seu namorado do que a palavra, que é Cristo. Coloca as coisas em ordem. Coloca as coisas em ordem. Preciso me apaixonar por Cristo. Uma vez uma jovem falou: poxa, é o meu terceiro relacionamento. Eu não sei o que eu faço mais. Eu falei: cara, tem um louvor que diz: eu me apaixonei pela pessoa errada. Não? Você não sabe mesmo? Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo. De fato. Não é que ele era o cara errado, é que você se apaixonou por ele. Você tem que se apaixonar por Cristo, querido. Porque ele, você vai saber levar o negócio. Tem que saber levar. Posso concordar comigo? Sou casado há 9 anos. Tem que saber levar. E eu vou te falar, eu consigo diagnosticar como o cara sabe levar ou não. Você olha assim e você fala: ó, não sabemos levar o negócio não. Mas não tem problema lá na esquina. Tem que saber levar. E para saber levar, tem que ter a base de Cristo. Que aí é aquela história do barquinho. Deus usa o meu barquinho, né? Vai bem. É exatamente isso. Querida, volta a sua força para Cristo. Quando essa terceira pessoa chegar, que no caso será o seu futuro marido, você vai falar para ele assim: olha só, eu já tenho uma pessoa. Você vai entrar no relacionamento 3, você vai aceitar? Fala antes. Deixa eu te falar como é que é esse relacionamento. Eu priorizo isso, eu priorizo isso. Eu priorizo minha vida com Cristo, eu priorizo meus compromissos, a obra de Cristo, eu priorizo isso. Vai entrar? Vai topar? Apaixonado? Claro, meu. Hoje, se eu fosse casar com a Michelle novamente, a primeira coisa que eu ia fazer quando eu começasse a namorar ela: adoro jogar futebol.
gosto muito, olha só, meu filho. Você vai namorar comigo? Eu gosto muito de jogar futebol. Você vai? Você não vai implicar depois? Cadê isso hoje? Eu falei isso. Porque aí tudo vai bem. Amém? Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Amém. Como é que essa paixão vem? Como é que isso vem? Porque a partir daí, querido, você vai ser uma pessoa tão motivada. Porque o que vai te motivar não vai ser o elogio do pastor. Não é isso. Essa motivação está errada. O grande problema das igrejas hoje, talvez, né, seja embutir nas pessoas a motivação errada. Inserir em você a motivação errada. Se eu tenho que estar aqui, eu vejo pessoas falando isso para mim. Ô Rafa, eu canso de ver isso. Às vezes eu vou no campo de futebol, aí chega alguém e fala, tudo bem? Eu falo aí, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem. Pô, domingo eu fui na igreja. Eu, pô, que bom, cara. Já tinha uns 6 meses que eu não ia, aí eu fui domingo e tal. Eu, bom, melhor que você não ir, né? Mas as pessoas, elas acham que aí é a igreja. Né? Os bancos estão aí. Desde que foi fundada a igreja, eles não mudam. Então, ir na igreja, de fato, queridos, não muda ninguém. Transforma. Pessoas, isso é religião. Isso é tão forte que eu fui na missa domingo. Não é isso? Não, mas olha só. Eu canso de ver. Não, mas ó, pelo menos domingo eu vou na missa. Pelo menos. Queridos, Deus, ele é muito maior. Não é isso. Não é isso. Não é o fato de você ir na igreja. É o fato de você se relacionar com Deus. Você ter um relacionamento muito próximo dele. A ponto de você ir para a igreja. Quantos entendem isso? É diferente a motivação. Eu fico contando as horas de estar com vocês. Porque, primeiro com Deus, depois porque nós vamos estar aqui, né, juntos com Deus. Então a gente precisa colocar, entender algumas coisas, quebrar alguns biscoitos religiosos. Não é você vir na igreja, é você de fato conhecer Cristo, de fato ter um encontro com Ele, pessoal. Ele se revela no pessoal. De fato você começar a vivenciar, para que você comece a se apaixonar. Você só se apaixona por quem você se relaciona. Não é isso? Você só ama quem você se relaciona. Querido, esse é o caminho da graça. Jesus Cristo, ele veio revelar o Pai a nós. Ele veio revelar Deus a nós. Ele não é um Deus que fica no céu, igual aquele professor de matemática, que não fala a porcaria do problema direito, não explica, guarda, fica guardando. Aí você pergunta uma vez, não, professor, não entendi não, a expressão, né? Aí ele explica mais uma vez, já meio grosso, aí na segunda você fica com vergonha, tá bom, entendi. Ele retém. Professor de matemática, alguém já tem professor de matemática assim? Ou só eu tive? Eu só não entendi essa questão. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma raspadada de cor, você multiplica por coisa, entendeu? É a turma, né? Já olha para você, ficou burro, não entendeu não burro. Aí você, né? Não entendi, pô, claro que entendi. Não nada. Porque ele retém, não explica, não se revela, ele fala o X da questão. Diferente de Deus, e se revela a nós todos os dias. Ele não tem prazer. Quantos entendem que Deus não tem prazer nenhum em ficar guardando o que tem com você? As pessoas acham isso. As pessoas têm essa conclusão por não conhecer o caráter de Deus. As pessoas acham que Deus fica assim. É um mistério que eu não vou falar. As pessoas vão atrás das revelações, vai na casa da irmã Mariazinha, na casa da irmã Terezinha, porque ela tem revelação. Não é isso? E aí chega lá, a irmã Terezinha, mistério de Deus na tua vida, você vai caramba.
mais confuso ainda. Que nada, Deus ele tem prazer em se revelar. E o que ele tem para você, ele quer te mostrar. Mas chega-te até ele. Busca ele de todo o coração. Ele vai se revelar a você. O que ele fala? Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, poderosas, que vocês nem imaginam. Então, qual é o pontapé inicial? Para a gente terminar. De todos os projetos, nós temos núcleos de vida. O que é um núcleo de vida? São bases firmadas, igrejas, pequenas igrejas firmadas nas casas das pessoas. Já tem uma galera que quer ter núcleos nas suas casas. Nós estamos formando inicialmente cerca de 17, 18 casais. Então nós vamos iniciar mais ou menos isso aí. Talvez um pouco menos e tal. Porque uns se destacam mais, né? A gente já pode enviar, outros já tem um pouco mais de dificuldade. Enfim, nós vamos começar com esse trabalho de núcleo de vida. Se você quiser ter um núcleo na sua casa, você pode até já passar para a direção do Frank, do Anderson. E futuramente, num futuro bem próximo, assim, logo após a gente iniciar a fundamentar os núcleos, nós vamos pegar vocês aqui e vamos também discipular vocês de maneira que vocês possam liderar núcleos. Quantos que querem isso? Amém. Vocês serão aí pequenos não grandes, né? Pequenos por causa do número dele. Pequenos pastores mesmo, líderes, capacitados, bem treinados por Deus. Amém? Núcleo funciona com módulos de ensino, porque o intuito não é ir lá e quebrar a casa do camarada, sapatear no poder, não é isso. O intuito é ir lá e ensinar a genuína palavra. Então são núcleos, são módulos de ensino simples, uma linguagem muito simples, para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro Evangelho. As pessoas têm um estereotipo do Evangelho, estereótipo do Evangelho. Eles acham que o Evangelho é uma série de regras, é um conjunto de regras. O que é o Evangelho? É igual aquelas perguntas questionárias, né? O que é o Evangelho? É um conjunto de regras que as pessoas têm que obedecer assim que se convertem. Né? Poderia responder assim, algumas pessoas respondem assim. Algumas pessoas aceitam Jesus e se arrependem, porque acham que, ai meu Deus, agora eu não vou poder mais. Ai não, então não vou nunca mais. O juízo se torna maior. Por isso que o ministério de consolidação ele tem que ser efetivado aqui na igreja o mais rápido possível. Porque a pessoa que aceita Jesus é que ela precisa entender, receber o leitinho. Quando o neném nasce, o que o médico faz? Ele limpa, né, com uma sonda assim. Alguém já viu o neném nascer? Eu já vi, o neném vai nascer mais um agora. Aí bota a sonda, aí o pai fica desesperado, ele limpa, bota a cabeça para baixo, segura pela cabeça, pelo pé, limpou, botou um pano, enrolou, bota o peito da mão. Leitinho, para fortalecer. Se você viu Jesus aqui, nem se você viu Jesus, é o que Deus faz. Leitinho nele, a palavra, para que ele possa se fortalecer. Porque senão o juízo é maior. Você citou Jesus, né, na quarta-feira passada. Pode falar. Coisa mais maravilhosa que você poderia ter, a decisão mais maravilhosa que você poderia ter tomado. E agora você é livre. Agora você tem liberdade de dizer não. Amém? Para as coisas, e o Espírito Santo de Deus já está em você, atuando, te mostrando, te guiando. E agora você tem dono. Você não está mais aí, ó, em negociação, você tem dono. Amém? E ele vai colocar tudo no lugar, para ter certeza. Então as pessoas precisam ter o leitinho para que elas sejam fortalecidas. É um projeto que nós temos também, Ministério de Consolidação. Nós contamos com vocês. E os núcleos, que é um ministério mais evidente agora, porque ele está mais próximo de acontecer, ele vai ter esse sentido, de estar nos ensinando o genuíno Evangelho. Certo, gente? Quantos aqui bebem Coca-Cola, comem churrasco? As pessoas elas falam assim, às vezes. Caramba, mas você
Você não pode. Não é que eu não posso, não, gente. Quem disse que eu não posso? Como assim? Eu com 33 anos de idade, você acha que alguém? Nem minha mãe, nem ninguém. Nem minha mulher. Ninguém. Se eu quiser ir pegar, se eu quiser ir para I9, por exemplo, eu vou. Quem vai me segurar? Fala aí. Posso ou não posso? Posso ou não posso? Claro que eu posso. Só não me convém. Me convém. Mas por que, cara? As pessoas elas falam assim, às vezes, mas por que você vai para a igreja, cara? Todo dia você vai na igreja e fala, rapaz, mas você não sabe o que é bom, cara. Não, gente. É diferente. As pessoas elas querem olhar, principalmente jovem, né? Olhar o que você. Não, mas você. E o que a gente faz de bom? Ninguém fala, né? A gente faz tudo de bom, gente. É isso? Então nós precisamos expandir isso. E nós vamos aplicar módulos de ensino e nós contamos com vocês, com o apoio de vocês. Se vocês quiserem núcleo na casa de vocês, a linguagem é essa aqui. Vocês podem ter certeza. A linguagem é essa daqui. Os ensinamentos são ensinamentos sobre fé, que é um assunto que todo mundo precisa conhecer, crente ou não crente. Amor. É isso? Sobre o caráter de Deus, que todo mundo também tem curiosidade de conhecer, porque toda a criação anseia em conhecer a Deus. São assuntos simples, módulos simples, e que vai trazer um benefício enorme para a sua casa, para a sua família. Outro projeto que nós temos é centro de treinamento. Eu quero que vocês, assim, eu vou ser sincero com você, é mais importante que a faculdade. Sincero mesmo. É mais importante que a faculdade. É mais importante que a faculdade. Faculdade é muito importante para a vida profissional e primordial hoje, né? Mas o centro de treinamento é mais importante. Vocês podem ter certeza. Estou falando uma besteira? Porque o centro de treinamento ele vai te treinar para a vida espiritual, profissional, sentimental, tal. Vai te deixar capacitado para você liderar. A faculdade ela vai te dar uma formação profissional. Então, se você puder conciliar a faculdade com o centro de treinamento, vai ser a maior bênção que você vai fazer na sua vida. Você vai ter a sua faculdade, e você vai ter o que é mais importante que a faculdade, que é o treinamento da palavra de Deus. Você deve ter um líder nato, uma líder natureza. Show? Amém?